Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área. Hoje, no domingo pela manhã. O Faísca, que tradicionalmente é sábado, hoje é no domingo, para a gente falar muito sobre o jogo de ontem, Vasco e São Paulo. E olha, torcedor, tem muita resenha sobre esse jogo. E o título hoje diz muito do que eu penso da postura do Vasco sobre o jogo de ontem. O medo de perder tira a vontade de ganhar. De quem é essa frase, eu não sei. É atribuída a várias pessoas que militaram no mundo do futebol. Agora, o que eu sei é que ela cabe perfeitamente pela postura que o Vasco empregou na partida de ontem. E enquanto a guitarrinha toca, já vou pedir para você, deixa seu like, compartilha aí nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho. Depois da guitarrinha eu volto, falando muito sobre esse Vasco e São Paulo. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o Vasco ontem não saiu de um 0-0 contra o São Paulo dentro de um São Januário lotado. Um resultado que serviu momentaneamente para tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Lembrando que hoje à tarde tem Palmeiras e Santos, o jogo será em Barueri, e o Palmeiras vencendo a equipe do Santos, o Vasco continua fora do rebaixamento. Se o Santos empatar, o Santos passa o Vasco e o Vasco passa esse período aí da data FIFA dentro da zona do rebaixamento. Só que ontem, desde o início, esteve muito estranho essa postura do Vasco. E se a gente parar para pensar e analisar a primeira resposta do técnico Ramon Dias na coletiva, ele exaltando essa equipe do São Paulo como uma equipe que é a atual campeã da Copa do Brasil, um resultado conquistado aí há 15 dias, aí ficou claro que o Ramon Dias ontem jogou sim para colocar um ponto dentro da sacola. Se viessem os 3 pontos, ok. Mas a ideia do Ramon Dias, num primeiro momento, era esse empate. E torcedor, só para deixar claro aqui logo no início do comentário, se o Vasco hoje tem a possibilidade de estar fora da zona do rebaixamento, nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, e se o Vasco tem a possibilidade nesses 12 jogos que faltam em continuar na Série A para o ano que vem, são méritos do Ramon Dias. Agora, isso necessariamente não quer dizer que eu não possa vir aqui, ou o Flávio, ou o Emerson, ou o Rafa, ou qualquer jornalista que acompanhe o Vasco e fazer algumas críticas ao trabalho do Ramon Dias. E ontem, desde o primeiro minuto, na minha humilde opinião, o Ramon Dias errou. Primeiro tendo aquela postura de esperar a equipe do São Paulo no campo de defesa. Se a gente parar para pensar, e quem está me assistindo e ontem teve a oportunidade de estar em São Januário, ficou nítido que a arquibancada não conseguiu jogar com a equipe, porque foram poucos momentos que essa equipe inflamou a arquibancada. Uma equipe que tem uma postura de segurar aí e ficar esperando a equipe do São Paulo no campo de defesa, fez com que a torcida entendesse e ficasse nessa apreensão aí o jogo todo. Lembrando que o técnico Dorival Júnior, com a suspensão do Caleri, não jogou com um 9 de referência. E aí, que em alguns momentos, o atual técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, que também tem os seus erros, só que tem muito mais acertos do que erros, ele tem a coragem, por exemplo, de na maioria dos jogos terminar apenas com um zagueiro. A substituição da saída do Felipe Melo para o André vir jogar na zaga e o meio de campo ser mais povoado, o Diniz faz em diversas oportunidades no Fluminense. E ontem, sem ter um centroavante diário, uma referência, a maioria das jogadas da saída de bola da equipe do Vasco passavam pelo pé do Maicon. E será que não deu para fazer a leitura? Não que o Maicon tivesse comprometido nessa saída de bola. Não é isso. Só que se a bola está ficando mais tempo com o Maicon, eu não poderia ter baixado alguém ali para melhorar essa saída de bola? Por exemplo, sacar o Maicon, colocar o Zé Gabriel na zaga e colocar o Jair para dar início a essa jogada com uma saída de 3? Ou tão somente saca o Zé Gabriel, coloca o Jair, abre o Maicon de um lado, abre o Léo do outro e faz com que o Jair saísse com essa bola para ter a qualidade necessária?
que o Vasco ontem pecou demais nisso. Então o Vasco ficou ali atrás com 3 jogadores quase que sem função. E daí vem o lance do pênalti, em que o Léo Jardim aí faz uma grande defesa e a equipe do Vasco estava tão desligada que até no rebote do pênalti, 2 jogadores do São Paulo, o Rames Rodrigues e também, se eu não me engano, o Alisson, chegaram ali para completar e os jogadores do Vasco longe, sabe, dispersos. Ainda no primeiro tempo, o Léo Jardim fez mais uma defesa absurda numa bola que o Lucas fica cara a cara com ele, bate cruzado e ele acaba fazendo a defesa. Aí vem o intervalo e pasmem, o técnico Ramon Dias não mexe na equipe do Vasco. Volta para o segundo tempo com a mesma postura, sendo que alguns jogadores, por exemplo, o Praxedes, numa rotação muito abaixo daquilo que o jogo pedia. E o Ramon não faz essa alteração já no intervalo. As alterações do Vasco, aliás, é um ponto que eu quero debater aqui. Primeiro, por que o efeito suspensivo do Jair, se o Jair ontem não participou do jogo? O Vasco acabou morrendo com um coringa no bolso. Fez apenas 4 substituições. Sendo que o Jair, as últimas partidas que ele teve a oportunidade de jogar, ele entrou e entrou bem. Eu queria entender por que o Matheus Cocão, ontem, por exemplo, furou a fila do Jair, se é que é um posicionamento parecido dentro de campo. Outra coisa, das 4 substituições, 3 foram completamente aleatórias. Em qual momento, nesse Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, o Puma, o Matheus Cocão e o Figueiredo alteraram o panorama de uma partida? Em nenhuma. Pelo contrário, o Cocão eu ainda deixo passar ileso. Agora, o Puma e o Figueiredo colecionam partidas abaixo de qualquer crítica que a gente possa fazer. Então, eu não entendi ontem a postura do Ramon. E também, outra coisa que eu estou começando a perceber, o Ramon Dias faz uma força desgraçada para colocar o Marlon dentro de campo, sendo do titular, ou seja, dentro dos jogos, e também é o primeiro a ser recolhido. Parece assim que, sabe, ele não vê a hora do Marlon estar fora. Ontem, um pouquinho antes dele sacar o Marlon tinha feito uma boa jogada ali, sofreu uma falta pelo lado esquerdo. E isso é algo que o Vasco está sentindo muita falta desse extrema agudo. O Rossi, graças a Deus, volta no jogo contra o Fortaleza. Volto a falar aqui porque a galera sempre fala assim, mas tu muda de opinião. Torcedor, se o jogador provar para mim que ele vai ser útil, eu vou mudar de opinião. Eu não vou brigar com as imagens, eu não vou brigar com o rendimento do torcedor. Quando o Vasco anuncia o Rossi, eu fico apreensivo. Não era uma contratação que eu iria assinar embaixo. Só que hoje, pelo desenrolar das últimas partidas, o Rossi é imprescindível essa equipe do Vasco. Então assim, o Peck ontem melhorou no segundo tempo quando ele vai para a direita. Porque me parece que o Peck desaprendeu a jogar pelo lado esquerdo. Que seu rendimento é muito melhor quando ele faz essa atuação aí pelo lado direito. E daí tem uma outra questão. Quando o Peck joga pela esquerda, o Piton acaba não tendo fundo, porque o Peck também busca esse espaço. E o melhor do Piton é esse fundo para tentar colocar a bola na cabeça do Verratti. Lembrando que no jogo de ontem, por exemplo, o Piton não conseguiu chegar no fundo com qualidade em nenhuma oportunidade. E esse é o principal virtude do Piton. Essa semana eu ainda estava vendo uns números aí, é o lateral do Campeonato Brasileiro da Série A com mais cruzamentos certos. Então a gente tem que criar mecanismo para o Piton poder chegar aí nessa zona do campo e colocar a bola na cabeça do Verratti. E agora o Vasco faz mais 3 jogos em São Januário. O Vasco pega, na sequência, o finalista da Sul-Americana, o melhor elenco da América do Sul, o semifinalista da Libertadores da América. O técnico Ramon Dias não pode achar que, como ele achou ontem que era o campeão da Copa do Brasil, que esses jogos o Vasco pode ter esse mesmo tipo de postura. Essa história de botar um ponto na sacola, a partir da hora que o jogo está desenrolando, eu acho ok. Naquele dia que as coisas não estão dando certo, tem um jogador expulso, enfim, aí você vê durante a partida a necessidade de se expor um pouco mais ou então de segurar. Mas ontem ficou claro que o Ramon Dias foi atrás desse ponto e botou esse ponto dentro da tabela. Ponto bacana, saímos, temos que esperar o jogo de hoje à tarde aí,
para ver como que vai ser esse Palmeiras e Santos. Só que assim, essa equipe do Vasco precisa e deve jogar mais. Não fizemos um bom jogo contra o América Mineiro, vencemos no último minuto, no apagar das luzes, com o América Mineiro jogando um tempo inteiro com 10 jogadores. Não fizemos um bom jogo contra o Santos depois dos 45 do primeiro tempo, porque até ali o Vasco fazia um jogo justo. Aliás, o primeiro tempo contra o Santos até os 45 minutos, na minha opinião, foi melhor do que o jogo inteiro de ontem. O Vasco parecia uma equipe que tirava o Santos lá no campo de defesa, sabe? Inclusive, tem algumas coisas assim que você vai percebendo durante o jogo e eu não entendo como que a comissão técnica e os próprios jogadores. O Diego Costa ontem recuou 3 bolas para o goleiro Rafael do São Paulo, mas sabe aquelas 3 bolas que tá escrito que vai rolar a paçocada? Uma ele jogou direto para a linha de fundo, inclusive, gerou um escanteio para a equipe do Vasco. Se o zagueiro tá com essa dificuldade, por que não apertar o zagueiro? Por que não apertar o goleiro? Para que continuar com essa postura lenta, devagar que o Vasco teve ontem, deixando o zagueiro circular a bola, sabe? Não gostei. E olha, chegou um determinado momento ontem, ali pelos 35, 36 do segundo tempo, que eu já estava rezando para acabar o jogo. Porque o São Paulo, a partir da hora que entrou o Luciano, amassou o Vasco realmente, colocou o Vasco nas cordas e ficou muito difícil. E se for para puxar contra-ataque com Verret, Payet, Figueiredo e Prachedes, isso aí não puxa contra-ataque nunca. Ou você tem volume de jogo para trocar posse de bola, trocar passe no campo do adversário, ou você vai sofrer como o Vasco sofreu ontem. Foi uma equipe que nos últimos 10, 15 minutos não tinha válvula de escape mais nenhuma. Ficou uma equipe totalmente previsível, uma equipe totalmente engessada, que só na bola parada poderia levar algum tipo de perigo aí o goleiro Rafael. E para encerrar, eu vou trazer um número do intervalo e por que eu acho que o técnico Ramon Dias já deveria ter feito as alterações no intervalo. Eu não posso jogar em São Januário e ter apenas 36% da posse de bola no primeiro tempo e o meu adversário ter feito apenas 2 faltas. Ou seja, com os acréscimos do primeiro tempo, a equipe do São Paulo fez uma falta a cada 23, 24 minutos no primeiro tempo de ontem. Eu não posso voltar do intervalo e achar que isso tá legal. Isso diz muito sobre o que foi o Vasco ontem, da postura, tanto no primeiro tempo como também no segundo tempo. Beleza, torcedor? Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Por favor, nesse domingo, dá essa moral pro Faísca, senta o dedão no like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Agora são 10 dias até a próxima partida contra o Fortaleza em São Januário. E eu espero a equipe com uma outra postura. Já temos o desfalque do Paulinho, levou o 3º cartão amarelo. Do Figueiredo também levou o 3º cartão amarelo, mas eu não considero desfalque. E já vou antecipar aqui. Na minha opinião, o Marlon Gomes vai ocupar aquela posição do Paulinho ali, que é o jogador dentro do elenco que mais tem uma característica próxima a esse excelente jogador, que é o Paulinho. Abraço, galera, e a gente se encontra essa semana. Provavelmente num comentário no News, num comentário no Ave Mais, o Faísca sempre aparecendo aí para soltar a resenha e trocar essa ideia com o torcedor vascaíno. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!